mais uma vez ao lado do Dr. Elimilton Alencar, cardiologista. Neste momento vamos perguntar a ele qual o conceito de morte súbita. Boa tarde aos ouvintes do programa J9 no SBT, TV Difusora. Queria agradecer mais uma vez, por estar aqui presente, falando com os senhores, e para falar sobre o conceito, sobre morte súbita. A morte em si significa final de vida, certo? E a morte súbita é uma morte natural, repentina, que que leva à perda súbita da consciência em até 1 hora antes dos sintomas. Esse sintoma pode ser uma dor torácica, levado por um infarto, ou então por um colapso cardiovascular. A morte, não existe, hoje nós falamos sobre morte, não existe um conceito ideal de melhor morte. Não existe morte para dizer assim, essa morte é boa, essa morte é ruim. Mas a morte, que ainda é um tabu, e continuará sendo o tabu, que é um mistério, a morte, morrer, é o final da vida. Mas se nós formos analisar no sentido de sofrimento e custo econômico, tempo de sofrimento e custo econômico, a melhor morte ainda continua sendo a morte súbita. Lógico que ninguém quer morrer jovem, A gente quer viver mais, e contanto que essa morte súbita seja no final de uma vida dos seus 90 e tantos anos, ou 100 anos, vamos dizer assim, Doutor, e o que causa esta morte súbita? Das principais causas, a mais importante é de arritmia cardíaca. Arritmia, todo mundo sabe que é um coração batendo errado. E dessas arritmias batendo errado, existe as duas perigosas, que são as chamadas fatais ou malignas, arritmias malignas, que é o que se chama de pré-morte. Antes da morte, está acontecendo a morte e a pessoa está acontecendo. Eu vou falar, é um termo técnico que não precisa vocês entenderem tão bem, mas chama-se taquicardia ventricular e depois fibrilação ventricular. É um ritmo totalmente desorganizado do coração, onde o paciente já encontra-se parado, ele teve perda da consciência, mas ainda tem condições de ser reanimado através de massagem cardíaca e tudo mais, Então, essas arritmias são as que precedem a morte. Uma segunda causa que pode levar à morte súbita, a morte imediata, é exatamente o coração grande, dilatado, aquele coração grandão dilatado. Inclusive, existe um dos tipos dessa... Geralmente, quem tem um coração grande tem cansaço, Então, não precisa vocês ficarem preocupados, mas quem tem cansaço e que tem inchação de perna, a tendência é ter coração grande. Existe um outro caso de aumento de área cardíaca, que é o aumento do coração, que é o aumento do lado direito do coração. Quem tem um aumento do lado direito do coração, geralmente não tem tantos sintomas como se tem do lado esquerdo. Eu vou dar um exemplo aqui. Quem é desportista, quem gosta de futebol, já assistiu talvez até um caso desse. Um jogo do São Caetano, do time São Caetano com outro time. E onde estava um rapaz, um jovem... Teve um ataque cardíaco e morreu lá mesmo, segundo informações. Serginho. 26 anos de idade, teve morte súbita dentro de um campo de futebol, onde só não foi reanimado porque não tinha na época o desfibrilador ou o DEA, que era para reanimar o paciente, voltar à vida. Então, nesse caso aí, é um caso muito perigoso. Ele sabia que tinha essa doença, mas não cuidou, Então, doutor, para a gente tranquilizar as pessoas, existe algum medicamento que elas possam tomar, alguma forma de prevenção? Porque eu acredito que isso aí é algo comum entre não só os brasileiros, como em todo mundo, não é? Corrigir os hábitos alimentares, erros de alimentar como gordura, fritura, sal, alimentação copiosas, fora de hora e tudo. Então, isso aí já é um dos cuidados que se deve ter. Evitar também o uso do cigarro. O cigarro ainda é um dos maiores criminosos que existe para matar, para levar ao infarto agudo do miocárdio. Só para você ter uma ideia, de 10 pessoas infartadas, 8 são fumantes. Imagina, 10 pessoas infartadas, 8 pessoas são fumantes. Então, você vê o risco, o agravante que o cigarro é. Outro cuidado que devemos ter é realizar atividade física diária de pelo menos de 30 a 40 minutos. Outra coisa, se a pessoa
for doente do coração, ele tem que fazer também. Não existe esse negócio de dizer, não posso porque eu sou doente do coração. A não ser que ele tenha um coração muito grande, que não tenha condição de fazer caminhada. Mas se ele puder fazer, até mesmo der algum espaço numa área de dentro de casa, pode fazer. E se ele tiver só doente do coração, mas puder andar mais, ele pode andar 30, 40 minutos, mas olha só, o horário. Geralmente se aconselha, nesses casos de pessoas cardíacas, que se faça caminhada à tarde. Porque de manhã o risco é muito maior de ter a chamada morte súbita. Por quê? Os infartos agudos do miocárdio acontecem do amanhecer do dia, da madrugada para o amanhecer do dia, porque nesse período da manhã o coração bate mais acelerado, porque é produzido em grande maior quantidade um hormônio chamado adrenalina, e a adrenalina acelera o coração. Então, quem tem tendência a infarto, a tendência a infartar pela manhã. Quem tem tendência a ter um AVC, que também leva à morte súbita, também pela manhã. A outra cuidado que se deve ter com relação à prevenção primária ainda é o controle clínico das doenças. Quem tem as doenças metabólicas, o quê? Quem for hipertenso, quem tiver colesterol alto, quem tem obesidade, quem é obeso, o obeso também está no grupo, né, de risco, os diabéticos. Então, por isso que se trata do obeso, se trata não controle da hipertensão arterial, por menor que seja a hipertensão arterial, tem que ser cuidada. Doutor, só para finalizar, o senhor citou o caso do coração grande. Quando a pessoa tem esse caso de coração grande, esse coração, ele pode ser diminuído, né? Falando de forma leiga, ele pode ser revertido a situação? No caso de prevenção de morte súbita e onde o indivíduo tem esse tipo de arritmia, existe já um aparelho chamado CDI, é o cardiodesfibrilador implantável. É um aparelhinho que se coloca como se fosse um marca-passo, ele fica do lado esquerdo do peito, sob a pele. Quando o indivíduo apresenta essa arritmia e que passa mal, o próprio aparelho dá um choque, dá uma descargazinha elétrica no coração e o coração volta a bater. Então, esse CDI, hoje a aceitação dele, a prevenção dele é de 98% para reverter o caso de morte súbita.